Aventureiros, eu e minha mãe a gente tá fazendo esse livro aqui, Meu Mundo de Ponta Cabeça. Uma incrível aventura bem longe de casa. Mostra a capa. Vamos lá para o capítulo 2. O capítulo 2, ele é muito interessante desse livro, porque ele conta que o casal aqui, eles compraram a passagem, os missionários, eles estavam no aeroporto de São Paulo, para ir então para Calcutá, na Índia. E quando eles chegaram no aeroporto para embarcar, eles tiveram uma surpresa. O bilhete deles estava cancelado, eles não entenderam, eles foram até a companhia para saber o que tinha acontecido, e a moça foi explicar que realmente tinha sido cancelado. E eles ficaram paralisados, sem saber o que fazer. Aí ela disse que a companhia tinha o costume de fazer um sorteio e que eles tinham sido premiados, que eles iriam viajar de primeira classe. E eles ficaram surpresos, eles nem entenderam. Missionários viajar ainda de primeira classe, era tão chique o voo deles que tinha uma cadeira massageadora. Eles tinham uma comissária de bordo só para eles. E tudo a gente vê que foi tudo providência de Deus. E a viagem deles iria durar 35 horas, a gente vê no final desse capítulo. Então, no decorrer dessa viagem, a primeira parada deles foi em Abu Dhabi, lá em Emirados Árabes. E eles tiveram essa primeira parada lá, eles começaram a observar que as roupas eram diferentes, a língua era diferente, as placas que eles viam ali no aeroporto eram tudo diferente, mas tinha tudo tradução do árabe para o inglês, e eles tinham feito inglês, então aí eles conseguiam se situar um pouco melhor. Eles tiveram que parar lá para fazer uma conexão, ou seja, fazer uma paradinha lá para pegar outro voo, para aí sim poder ir para a Índia. E eles ficaram muito surpresos lá, porque as famílias lá tinham muitos filhos, bem diferente do Brasil, que as famílias têm poucos filhos, né? E para eles lá isso era esquisito, porque lá eles têm muitos filhos. Aí esse capítulo fala um pouquinho também de uma curiosidade. No espanhol, a palavra esquisito quer dizer saboroso. Então, um dia se algum espanhol falasse, comer alguma coisa e falar esquisito, então pra gente saber que é algo muito saboroso. E o fuso horário, por conta da rotação da Terra, tem os fusos horários, né? São 24 fusos horários. E dependendo do local, do mundo, do país, o horário é diferente. Então, nessa parte aqui, nessa atividade aqui, um exemplo, quando a gente estava fazendo a atividade, era 5h20 aqui, né, no horário de São Paulo. Lá em Emirados Árabes era 00:20. E lá na Índia era 1h40 da madrugada. Então, como o fuso horário, ele é diferente, né? Por conta dessa rotação da Terra, os horários são diferentes. E aqui fala, né, que eles gastaram, então, 35 horas, quase 2 dias. E a primeira parada foi em Abu Dhabi. E depois de lá, eles foram para Mumbai, já na Índia, para depois ir para Calcutá. Depois de Mumbai, eles ainda gastariam mais de 3 horas para chegar em Calcutá. E o livro ele é muito interessante. Aqui eles vão explicando que eles estavam indo para um país que é muito desafiador para o evangelho. Ele é considerado como janela 1040. São alguns países que se encaixam nessa janela, porque quando a gente vai observar lá no mapa mundi, esses países, eles fazem como se fosse um retângulo, como se fosse realmente uma janela. E é muito desafiador para poder levar o evangelho para esses países, porque as pessoas podem ser perseguidas, as pessoas podem ser mortas, porque elas têm que seguir a religião desses países. Então foi algo muito desafiador para ele estar indo então para a Índia, porque justo a Índia ela consta
como um país dessa janela 1040. E aqui vem explicando o porquê então dessa janela 1040, né? Como eu falei com vocês, esses países, eles pegam lá no mapa mundi, eles fazem como se fosse um retângulo, né? Demonstrando uma janela. E quando eles chegaram no aeroporto lá de Mumbai, o fiscal lá da alfândega, um policial, ele foi fazendo muitas perguntas, eles ficaram um pouco nervosos e eles ficaram preocupados, porque dentro da mala deles tinha Bíblia, tinha materiais missionários, e eles ficaram com medo, mas eles ficaram confiando em Jesus. Eles oraram em silêncio e tudo deu certo. No final, então, a mala deles passou tudo ok pelo raio-x, e eles tiveram a certeza, depois daquela oração, que Deus estava no controle de tudo. E eles não tiveram problema com a Bíblia deles dentro da mala. Para a gente ver como quando Jesus está no controle, tudo dá certo. Então aqui vem falando, né, como que é complicado, como era o passaporte, né, ter o visto, eles conseguiram o visto. E quando eles chegaram em Calcutá, eles tiveram uma jet lag, ou seja, tiveram um mal-estar, né, de tanto viajar, é uma expressão que eles usam lá, porque eles estavam muito cansados, né? E esse país, Calcutá, essa cidade, né, dentro da Índia, ela tem esse nome por conta da famosa Madre Teresa de Calcutá, que ganhou um prêmio Nobel da Paz. Então a gente pode fazer coisas boas também, como ela fez em prol das pessoas. E são vários continentes que tem. Um continente é uma porção de terra, né, cercada de mares. Então são 6 continentes que tem: América, África, Ásia, Europa, Oceania e Antártida, né, Solivan? Uhum. Aí aqui tem uma curiosidade, que tem uma única cidade do mundo que ela se encontra em 2 continentes. É em Istambul, que fica na Turquia. Ela fica no continente europeu e no continente asiático. E assim termina, né, esse capítulo maravilhoso desse livro, contando a experiência então desse casal sobre essa viagem missionária deles para a Índia. Tchau, aventureiros. Tchau.